Presidente da República anuncia a recuperação da base de terroristas em Macomia. Adriano Maleane diz que as pessoas devem parar com agitações e criar riqueza para reduzir o custo de vida. Preço do transporte de passageiros sobe 5 meticais na cidade da Beira. Boa noite. As forças de defesa e segurança já têm controle da base de Catupa no distrito de Macomia, em Cabo Delgado. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. As forças de defesa e segurança e as tropas militares estrangeiras travaram recentemente combates contra grupos terroristas, o que culminou com a recuperação de uma das bases que eram tidas como estratégicas pelo inimigo. Estivemos em combate toda a semana e até essas batalhas começaram bem até naquela semana de 25 de junho. E continuaram em combates fortes e os jovens recuperaram até não digo, assaltaram a base, chama-se Catupa, não é Chiuri, isso na zona mesmo de Macomia. Assaltaram a base e aquela zona é densa, é grande, é mato. E eles tinham base central e subbases. E a base central, lá onde estava o comandante de Bini Omar e Madina, os jovens estão lá à noite, ainda com dificuldades. O grupo que está a atacar, que invadiu lá, são as forças de defesa e segurança de Moçambique. O cinturão primário estão aí os nossos parceiros de Ruanda, depois temos o cinturão de reserva. Esse de assalto final, caso seja necessário, estão os outros parceiros. Mas que estão lá nesta hora no mato, dormindo na trincheira, etc., são os jovens, vossos colegas da vossa idade, alguns mais novos que vocês. Falando a jornalistas, no princípio da noite desta quinta-feira, na cidade de Pemba, o comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança disse que há guerra pela liderança entre os próprios terroristas e estes enfrentam escassez de alimentos. Porque uns defendem que tem que se matar pessoas de religião X, outros não, aqueles que estão misturados. Terceiro, tem que se destruir ou mesquita, ou igreja, ou coisa do monumento qualquer ali, etc. E estão a discutir. E por isso mesmo que daqueles que nós conhecíamos, que ouvíamos falar que o Abu Hassan, que é um tanzaniano, que era o Kiongozi que liderava, já não é. Puseram um novo, que é o Abu Zainab, chamado Lulanga, que também é tanzaniano. Aquele que nós falava-se do Farid, que era moçambicano, que agora puseram no lugar do Ibini Omar, o famoso Ibini, que agora já não é, dizem que é um que apoia na planificação, etc. Estão-se a dividir. O Abu Fazá, eles, os miúdos, esses moçambicanos que estão a ser recrutados nas forças, que saibam que mesmo no seio deles estão já há fações. Por que é tanzaniano que tem que comandar? Por que não moçambicano? Moçambicano nós é que ensinamos. E estão-se a matar quando roubam um cabrito, porque não tem muito. Então esse cabrito tem que ficar para chefe, ou bicicleta. Sobre os recentes ataques terroristas em Anquabe e Meluco, na província de Cabo Delgado, Filipe Nyusi diz que resultam do aperto de cerco pelas forças nacionais e estrangeiras. Essa coisa de descer para o sul, para Anquabe, de descer para Meluco, onde hoje tentou, no posto administrativo de Maguide, de fazer ataques numa zona, numa aldeia, fazer ataques, está a ser perseguido. Por isso, o miúdo estão a se especializar, são a tropa de caça. Portanto, estão a se especializar no terreno, estão a ser perseguidos. Então, eles hão de sempre movimentar-se. E os nossos, aqueles que gostam de fazer notícia bombástica, é que o inimigo, quando é corrido de um lado, enquanto não morrer, vai fugir para algum lado. E quando fugir para um lado, há de querer água para beber. Há de querer galinha para comer, ou mesmo mandioca. E para comer isso é preciso matar, porque ele vive disto do sangue. Em Pemba, o chefe de Estado orientou uma sessão extraordinária conjunta dos Serviços de Representação de Estado e do Conselho Executivo Provincial. O primeiro-ministro diz que as pessoas devem parar com agitações
e começar a trabalhar para criar riqueza. Adriano Maleani diz que só assim se vai conter o alto custo de vida em Moçambique. Maleani fala também da necessidade de se organizar o comércio no país. Esta quinta-feira, os centros urbanos do país acordaram com um ambiente pouco comum. Muito pouca gente nas ruas por receio de uma manifestação convocada por pessoas não identificadas devido ao alto custo de vida, o que levou as autoridades a prepararem-se antecipadamente para evitar desordem. Reagindo à situação, o primeiro-ministro Adriano Maleani disse que uma das soluções ao custo de vida é aumentar a produção e melhorar o comércio. O preço não é o Estado que está a vender produtos, somos nós que estamos a vender, aumentamos os preços, não é o Estado. Então, é preciso também organizar, e o Ministério da Indústria e Comércio está a trabalhar para organizar esta parte de comércio, que é para depois nós sabermos quem é produtor, quem é distribuidor, quem é retalhista, quem é informal, porque neste momento as coisas não estão assim. E se não estiverem assim, vai ser extremamente difícil combater o custo de vida, ou seja, a inflação. Adriano Maleani apelou também à calma da população. Não há ninguém que vá de vir aqui para nos dar comida, somos nós, não há como. E nós temos muita frente a fazer. Temos que terminar com a guerra aí que os terroristas estão a provocar, que isto dificulta a nossa vida. E o Estado tem que está a continuar a fazer para combater a criminalidade, porque isto também que dificulta a nossa vida. Então, cada um tem o seu papel, mas o mais importante é que não devemos andar a agitar-nos a nós próprios e não nos dar tempo de trabalho para cada um criar a sua riqueza, porque só criando a sua riqueza é que você vai baixar o custo de vida, você vai poder viver em paz. O primeiro-ministro falava esta sexta-feira à imprensa em Maputo, momento depois da assinatura do livro de condolências na Embaixada de Angola em memória ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, falecido há uma semana, vítima de doença. Maleani reiterou solidariedade à família de José Eduardo dos Santos e ao povo angolano. O Movimento Democrático de Moçambique diz que o governo não é capaz de resolver os problemas da população. O partido diz também que as compensações aos transportadores não são viáveis. O terceiro partido, com assento no Parlamento, convocou a imprensa esta sexta-feira para reagir em torno do custo de vida no país. E começa mesmo por afirmar que as manifestações populares têm razão de ser. As manifestações violentas são o resultado do cansaço do povo moçambicano em não ver as suas reclamações resolvidas pelo governo. O subsídio aos transportes visa somente satisfazer uma elite e não vai resolver o problema do custo de vida que sufoca as famílias moçambicanas. É neste princípio que o MDM, mais uma vez, afirma e propõe ao governo que medidas a serem aprovadas devem ser estruturantes e que, de facto, galvanizem a economia nacional. Este partido entende que a redução do custo de bens e serviços é que vai evitar possíveis injustiças. Pensamos que este processo não será diferente. Portanto, o apoio às famílias deve ser necessariamente via redução do custo dos bens oferecidos ao povo moçambicano e não a entrega direta ou ao subsídio direto às famílias, porque este processo é seletivo, é discriminatório e é exclusivo. Na conferência de imprensa, o MDM fez saber que decorre este sábado a primeira sessão da Comissão Política do partido, que vai avaliar o processo de governação descentralizada, a situação política nacional e preparar as eleições autárquicas, incluindo a criação de um gabinete eleitoral.
36 antigos guerrilheiros da Renamo vão ser integrados à Unidade de Proteção de Altas Individualidades. A medida é tomada no âmbito do DDR. Os 36 antigos guerrilheiros que seguem para a Unidade de Proteção de Altas Individualidades na Polícia da República de Moçambique juntam-se aos outros 10 que serão integrados no Comando-Geral da PRM. A concretização desta etapa encoraja todos os moçambicanos, porquanto constitui uma base para a consolidação da paz e promoção da reconciliação nacional. O partido, que acaba de garantir a integração de parte dos seus homens na polícia, espera que a corporação seja apartidária. Que a nossa polícia conheça a nova era de ser verdadeiramente republicana e apartidária, pois estamos convictos que os agentes que aqui entregues estão ao serviço do Estado moçambicano. Mas nem tudo corre como previsto no DDR. Os nossos combatentes até hoje não têm pensões, mas estamos a trabalhar arduamente e acreditamos que num breve trecho de tempo este problema será ultrapassado, porque decorre ainda negociações em curso para se estabelecer normas. É preciso que haja normas legais que incluam esses combatentes no novo sistema de pensões. André Madjibiri falava numa conferência de imprensa convocada pela Renamo, onde o partido indicou seu porta-voz, José Manteigas, para falar do custo de vida. O drama que se vive hoje é o cúmulo da morte lenta do povo, derivada da incapacidade do governo de prosseguir um dos objetivos fundamentais consagrados na Constituição da República, como a edificação de uma sociedade de justiça social e a criação do bem-estar material, espiritual e de qualidade de vida dos cidadãos. O atual custo de vida desumaniza o cidadão e coloca todo um povo na extrema mendicidade, o que é inaceitável e condenável. O preço do transporte de passageiros vai mesmo subir na cidade da Beira. O aumento é de 5 meticais. Os novos preços entram em vigor a partir de segunda-feira. O documento com a proposta das novas tarifas dos transportes semi-coletivo de passageiros, vulgo Chapacém, para a cidade da Beira foi ratificado a meio da manhã desta quinta-feira pelo Ministério dos Transportes e Comunicações e já se encontra na posse da Idilidade e dos chapeiros. Tal fato aconteceu um dia depois do encontro entre os chapeiros e a Idilidade, que visava por fim a 2 dias e meio de greve dos transportadores, que tinha como objetivo pressionar os autoridades a autorizar a entrada em vigor das novas tarifas, que passa a ser mais 5 meticais em cada 10 quilómetros. E mesmo ontem mesmo solicitamos a direção da TAB, informamos oficialmente que a partir de hoje eles poderiam comunicar os seus associados que devem fixar os valores ou as tarifas dentro dos transportes até segunda-feira, e praticamente até segunda-feira já passam a implementar a nova tarifa. A Idilidade e a Associação dos Transportadores estão agora preocupados com o problema de encurtamento de rotas e bom atendimento aos utentes dos chapas. Encurtamento de rota, zero. Nós convidamos a variação, mas o comando municipal e o comando de trânsito a uma reunião amanhã às 9 horas na sede da TAB para falarmos sobre os encurtamentos. Os dois presidentes falavam à imprensa no final de uma cerimônia de graduação de mais de 100 polícias municipais formados na Escola de Sargentos da Polícia General Osvaldo Tazama. Milhares de pessoas abandonaram a alfabetização devido aos ataques terroristas na província de Cabo Delgado.
A informação é da Primeira-Dama da República. Isaura Nunes está de visita a Cabo Delgado. Mais da metade dos cerca de 2 milhões de habitantes de Cabo Delgado ainda não sabe ler nem escrever. Os dados foram reconfirmados durante a 4ª reunião nacional do MASMA, Movimento de Advocacia, Sensibilização e Mobilização de Recursos para a Alfabetização, realizado na cidade de Pemba, capital da província, onde o secretário de Estado de Cabo Delgado comprometeu-se a trabalhar para reduzir o elevado índice de analfabetismo até o ano 2024. Continuaremos comprometidos a trabalhar na mobilização e sensibilização para uma maior participação das diversas lideranças no processo de alfabetização e educação de adultos e jovens. E tal como nos referimos no início, apesar das situações adversas, continuaremos firmes, convictos e determinados a materializar as atividades conducentes à redução do analfabetismo na nossa província. O elevado índice de analfabetismo em Cabo Delgado é uma situação considerada de preocupante e a Primeira-Dama da República pediu uma rápida resposta para se evitar o incumprimento das metas previstas para o quinquênio 2020-2024. Somos chamados a dar o nosso maior contributo com ações concretas para a materialização do desiderato do desenvolvimento do capital humano, preconizado no Programa Quinquenal de Governo 2020-2024, devendo-se intensificar o trabalho de mobilização dos alfabetizandos e profissionalização dos alfabetizadores. É necessário ainda reforçar a provisão de mais cursos de curta duração, com vista a capacitar as comunidades para a criação do autoemprego, com reflexo direto na melhoria da vida social das mesmas. As causas do analfabetismo e as dificuldades para a sua erradicação continuam desconhecidas, mas o certo é que desde que foi proclamada a independência em Moçambique, Cabo Delgado sempre foi a província com mais elevado índice de pessoas que não sabem ler nem escrever, uma situação que se espera que seja resolvida com o movimento de advocacia, sensibilização e mobilização de recursos para a alfabetização, uma iniciativa da Primeira-Dama da República lançada em 2019. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social aprovou hoje a proposta de lei de promoção e proteção dos direitos de pessoas com deficiência. A lei deve melhorar o acesso aos serviços sociais. A aprovação da proposta de lei de promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência acontece numa altura em que, segundo o censo 2017, Moçambique tem mais de 720 mil pessoas com deficiência. É a esse universo que se destina o instrumento. O grande diferencial desta lei é a remoção de barreiras, que é barreiras de acesso. Se nós formos a ver, temos um capítulo que fala da acessibilidade, por forma a garantir que todas as infraestruturas, todos os serviços sejam acessíveis para todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação. Além disso, apesar da redução em cerca de 8%, os casos de violência baseada no género continuam preocupantes para as autoridades. Ainda há dificuldades para a denúncia e também o acesso em relação às zonas mais periféricas. Estamos muito preocupados porque no meio disso também há tabus em volta. Queremos continuar a trabalhar no sentido de garantir que entre as famílias, dentro das famílias, haja o diálogo. A informação foi partilhada esta sexta-feira, à margem da primeira sessão do Conselho Nacional para o Avanço da Mulher, que teve lugar em Maputo. O objetivo do evento era de apresentar o informe das ações realizadas na área da mulher e gênero em 2021. Devemos continuar a merecer a atenção por forma que as mulheres e raparigas sejam devidamente protegidas. Apreciamos a proposta de lei da promoção e proteção dos direitos da pessoa com deficiência e concluímos que é fundamental para a inclusão e atenção às necessidades especiais deste grupo social. Participaram da reunião quadros dos Ministérios da Saúde, Educação, Agricultura, Juventude e Emprego, Administração Estatal e Função Pública.
A ministra da Administração Estatal e Função Pública promete acelerar o processo de elaboração de estratégias de prevenção e combate à corrupção no aparelho do Estado. Ana Comoana diz que o país precisa investir na formação de quadros do setor público para uma administração mais transparente. Numa altura em que o setor público procura buscar progressos assinaláveis no que diz respeito à dinâmica, sustentabilidade e racionalização dos recursos da administração pública, a corrupção no aparelho do Estado ainda constitui uma barreira. No domínio da descentralização e boa governação, temos de acelerar o processo da auscultação sobre a elaboração da estratégia de prevenção e combate à corrupção em coordenação com todos os setores e atores. Precisamos de cumprir com o cronograma de ação para a elaboração da Política Nacional de Urbanização no âmbito da coordenação multissetorial. Para fazer face a estes desafios, a ministra da Administração Estatal e Função Pública defende a modernização da função pública por via de formação de quadros do setor. A necessidade de continuarmos com a profissionalização da administração pública no sentido de dotar todos os setores, quer sejam da administração direta, quer sejam da administração indireta, de quadros cada vez mais qualificados, motivados, melhor enquadrados e com sentido de Estado, caracterizado por uma cultura de trabalho baseada na meritocracia e focada no bem servir. Ana Comoana falava durante o encerramento do 8º Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública. É momento de observarmos uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Pode ter havido falhas na atuação da polícia no dia da morte do antigo ministro do Japão, Shinzo Abe. A informação é do governo japonês. Passa esta sexta-feira uma semana do assassinato a tiro do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, aos 67 anos de idade, durante o evento de campanha para eleições parlamentares. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, apontou esta sexta-feira que a desadequada proteção da polícia causou a morte do ex-governante. Acho que houve problemas com as medidas de segurança, afirmou o primeiro-ministro do Japão e pediu uma inspeção minuciosa e concertação do que for necessário para evitar a repetição do que passou. Japão é um país conhecido pela baixa taxa de criminalidade, pelo que Kishida orientou os funcionários da Comissão Nacional de Segurança Pública e da Agência Nacional de Polícia para investigarem o que correu mal, de modo a reunir medidas de resposta ao sucedido. Shinzo Abe foi atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral do Partido Liberal Democrático. Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verônica Macamo, assinou um livro de condolências na Embaixada do Japão em Maputo e considerou que a Abe jogou um papel notável para o fortalecimento da cooperação, amizade bilateral e solidariedade internacional. Olhamos agora o desporto. O antigo ministro da Juventude e Desporto, Joel Libombo, diz que é inadmissível o adiamento da prova de atletismo para a realização de um espetáculo musical no Parque dos Continuadores. Libombo salienta que a situação revela falta de planificação e comunicação. Ali há uma placa que era o meu ministro, Catu. Seu percurso confunde-se com a história do desporto nacional. Deu os primeiros passos para a modernização do Parque dos Continuadores com a instalação da pista de tartan para acolher os Jogos da Lusofonia em 2007. Hoje mostra-se agastado com a gestão da infraestrutura desportiva, sobretudo pelo fato de não se estar a fazer o melhor aproveitamento para a lapidação de talentos. É um problema de comunicação. Quando o presidente Samora nos concedeu este espaço, era para os continuadores dele. Ele queria ver dezenas e dezenas de jovens correrem aqui. O objetivo primeiro deste parque era
criar um momento de recreação, um momento lúdico e valorizar talentos que nos vão representar. Segundo, para embasar esta questão da prioridade deste local. Foi daqui onde surgiu a Lourdes Motola, foi daqui onde surgiu a Tina da Glória, foi daqui onde carolas e treinadores queimaram as suas pupilas, que era para produzir e elevar o nome de Moçambique. Libombo não é contra a realização de outras atividades para rentabilizar o Parque dos Continuadores, mas diz que este processo deve ser feito respeitando os princípios que ditaram a construção do espaço. Não existe meio termo, existe uma planificação. Este espaço serve para tudo, para todos. Pelo que não vemos inconveniente, até para fins didáticos, sobre fazer sessões da HIV-Sida, dias dos países aí, dias das Nações Unidas para isto e para aquilo, pode-se utilizar. Que haja uma administração competente, capaz de saber dizer, quando entra a primeira carta de pedido para se realizar uma atividade, dizer, não, esse dia está ocupado. Antigos praticantes de atletismo criticam também o adiamento de provas para a realização de eventos culturais no Parque dos Continuadores. Este sítio foi feito simplesmente para uma coisa só, atletismo. E eu não estou feliz por aquilo que se faz aqui no parque. Em vez de atletismo, isso é atletismo. Justamente parecem várias coisas que manda suspender o atletismo para poder meter o espetáculo, não é assim. O campeonato da cidade de atletismo devia iniciar no próximo dia 23 de julho, data em que o Parque dos Continuadores acolhe um espetáculo musical. Os Mambas perderam diante da Namíbia por 1-0. O jogo era das meias finais do torneio COSAFA. E agora olhamos a página cultural. Stella Mendonça e Moreira Chunguissa dizem que a cooperação entre Moçambique e França contribui para a profissionalização das artes moçambicanas. Os artistas intervieram na celebração do Dia Nacional da França em Maputo. A ocasião em que se assinala o Dia Nacional da França serviu na cidade de Maputo para celebrar o 40º aniversário de cooperação entre Moçambique e França. Na cerimônia realizada esta quinta-feira, estiveram políticos, diplomatas e artistas para quem os laços entre os dois países têm impacto positivo no setor artístico-cultural. Está a permitir conhecimento entre culturas diversas, entre povos, está a permitir o desenvolvimento profissional, na profissionalização nas várias áreas no mundo da cultura. E a cantora lírica é um exemplo disso, pois muito antes de fundar um conservatório de música em Maputo, formou-se em França graças a uma bolsa de estudo. Quem também vê vantagens na cooperação entre Moçambique e França é Moreira Chunguissa, embaixador da marca de saxofone francês Selmer. Como moçambicanos também temos que nos posicionar e ficar de olhos abertos, criar apetite e adquirir mais, informação para podermos nos integrar e fazermos parte dessa transformação dos investimentos da França que vão acontecer em Moçambique para os próximos 20, 30 anos. Nesta cerimônia, o governo esteve representado pela ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas. Que o governo de Moçambique considera a França como um parceiro privilegiado no quadro da cooperação bilateral, com o qual sempre procurará buscar as melhores abordagens para continuar a consolidar os ganhos obtidos enquanto parceiros, com vista ao alcance do almejado desenvolvimento sustentável e inclusivo. Do lado francês, interveio o embaixador. Congratulo-me com a consolidação das nossas relações com o Ministério da Cultura e Turismo, com o qual implementamos um vasto programa de apoio e parcerias. A celebração do Dia Nacional de França, que se celebra anualmente a 14 de julho, também foi feita com a música de Capa 10. Foram então as celebrações do Dia Nacional da França em Maputo.
O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a informação da previsão do tempo para as próximas 24 horas. Começamos por Maputo, são esperadas temperaturas de até 24 de máxima e 13 de mínima. Há previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 16 de mínima e 26 de máxima. Em Ambane, mesmo cenário, 19 de mínima e 25 de máxima. Avançamos agora ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, continuação de céu ligeiramente limpo, 24 de máxima e 17 de mínima. Céu limpo para Chimoio e Manica, 13 de mínima e 22 de máxima. Climane, possibilidade de chuviscos e céu ligeiramente nublado, 27 de máxima e 17 de mínima. Céu limpo para Atete, 19 de mínima e 28 de máxima. Seguimos então para o norte do país, começamos por Nampula, província com o mesmo nome, uma máxima de 24, uma mínima de 16, são as temperaturas esperadas. Lixinga, 10 de mínima e 20 de máxima. Por fim, Pemba, em Cabo Delgado, uma mínima de 20 e uma máxima de 28. Até já. De volta às notícias, vamos agora ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Esta semana houve focos de manifestação, pelo menos nas cidades de Maputo e Matola. É sobre isto que começamos hoje a conversa com Tomás Vieira Mário. Boa noite, Tomás, bem-vindo ao Jornal da Noite. Boa noite, Isaura, obrigada. Tomás, houve agitação, pelo menos na cidade e província de Maputo. Praticamente a província esteve a meio gás devido a focos de manifestação. Que mensagem os cidadãos poderão estar a tentar transmitir ao governo? Bom, de facto, penso que a mensagem foi bem transmitida. Não tentaram, no meu ponto de vista, a mensagem foi muito evidente. A mensagem é de que há sufoco na sociedade. A mensagem é de que o custo de vida, de facto, está a um nível já insuportável e que os mais pobres estão cada vez mais pobres e não estão vendo o sinal de que há uma hipótese de algum alívio na pressão que tem sobre a sua vida. A mensagem foi muito clara. Penso que se a mensagem tinha um destinatário, este recebeu a mensagem muito bem. Pouco importa se houve manifestação abortada ou não isso tem causa. Tem causa é que as pessoas exprimiram o seu sentimento. Eu reparo que era a segunda vez que Maputo ficava mais ou menos paralisado em 15 dias. Depois da paralisação dos chapeiros, não é? Então, tivemos 2 semanas em que Maputo pronunciou de forma muito audível, quanto a mim, sobre o custo de vida e sobre a falta de sinais de que é possível haver algum alívio. Eu repito, sobretudo para os mais vulneráveis, esses que vivem em casas sem rua, em casas sem número, e que muitas vezes nós próprios na mídia os tratamos mal, dizendo que vandalizam, são vândalos. São os mesmos que amanhã vão votar. E, portanto, preciso muita humildade quando falamos dessas pessoas. São cidadãos moçambicanos que estão em situação de desespero, não têm meios formais de contestar, não têm meios formais de fazer chegar a sua voz a quem tem poder e, portanto, usam os recursos ao seu dispor. Penso que temos que ter muito respeito com os cidadãos. Me revolto, de facto, com o uso frequente na mídia do termo vandalização, que vem de vândalo. Vândalo é alguém que não tem qualquer fim a não ser destruir, sobretudo destruir obras de arte, que é assim que vem o termo da Europa, do século V, por aí, quando os germanos invadiram o Império Romano, destruíram obras de arte, monumentos, obras históricas. Então, nós temos esses termos e, de facto, insultamos cidadãos. Eu quero dizer isso, que não parece que isto dê alguma ajuda para perceber o fenómeno social que tem Maputo. Mas, Tomás, pelo histórico de Moçambique e de alguns países de África, em casos de manifestação, há alguns atos de vandalização, há saques em instituições privadas. A manifestação não é pacífica muitas vezes. Como é que
fazemos a diferença desse. Exatamente. Aí está. Creio que aquilo que na sociedade se vê é que não existem organizações sociais que de facto possam dar voz a essas pessoas, que eles possam até dar uma estrutura organizada para que exprimam os seus sentimentos, as suas reclamações de forma organizada. Parece que a nossa sociedade civil ainda não entendeu que há ali um grito de que, por favor, dê-nos uma forma, dê-nos voz. Nós também existimos. Penso que a sociedade civil moçambicana ainda está longe de entender essas mensagens da sociedade, a sociedade, digamos, menos estruturada em termos formais, mas que mesmo assim, repito, amanhã vamos chamá-los como eleitores, quando hoje os vemos de forma pejorativa. Então, é um grito que fazem de que nós também existimos, temos de ser ouvidos de alguma forma. As igrejas podem ter nisso um papel muito importante, organizações sociais de base. Temos uma sociedade civil cada vez mais elitista, que só olha para as questões de grande debate internacional, que fazemos conferências muito vistosas em hotéis de 5 estrelas. Não vemos essas pessoas que estão ali à nossa frente, que não tem quem fale por elas. Eu acho que é isto que falta, é isso que lhes faz também ficarem um pouco desorientados, porque sentem-se de facto na margem da sociedade. Mas um outro aspecto não menos importante é que a manifestação não tinha um rosto concreto. Certamente. E ainda assim a polícia trabalhou, pelo menos um dia antes, no próprio dia da manifestação. Como é que avaliação o Tomás faz da atuação da polícia? Pois, uma vez mais, a questão de pessoas sem rosto é um mau sinal. É sinal de que há uma sociedade que nós temos amedrontada. Uma sociedade que nós temos que não tem coragem de aparecer, sob o risco de ser estigmatizado ou mesmo colocado como o mal da fita, porque a sociedade moçambicana está muito atenta a pessoas, não aos fenômenos sociais como tais, quer cabecilhas, que é o termo que se usa, é um termo também pejorativo. Quem é um cabecilha? Qual cabecilha? Quem é a pessoa que está à frente disto? Então as pessoas também têm medo de serem, digamos, postos como a cara do problema. Por outro lado, a polícia também mostrou que tem músculos, tem tanques, tem polícia canina, está em toda a esquina. E aparentemente isso nos tranquiliza. Penso que não. Quanto mais forças de repressão vão à rua, é sinal de que não estamos bem. Portanto, não é um sinal bom que temos forças repressivas cada vez mais vistosas na rua. Não pode ser um sinal que nos tranquilize. Quer dizer que não estamos a encontrar formas pacíficas de concertação social. Estamos a falhar de algo social. Por isso mesmo recorremos à fortificação da polícia para ir à rua a cada esquina. É sinal de que estamos fracos em termos de capacidade de diálogo e de contenção das crises sociais. Não é um bom sinal, não. Olhando para a atuação da polícia, Tomás Viramário, houve alguns detidos acusados de incitação à violência no dia da manifestação. Pois. Como é que o Tomás faz a avaliação disso? Bom, aí está, depende do contexto em que as pessoas foram encontradas. Se de facto alguém foi encontrado a praticar atos que pressupõem um crime, destruir a propriedade alheia é crime. Não se pode confundir com manifestação. Manifestação não consiste em ir à rua destruir a propriedade alheia, muito menos atacar forças policiais ou coisa que se pareça. Então, se as pessoas foram detidas porque realmente foram flagrados a cometer atos suscetíveis de serem um crime, que se aplique a lei, que sejam levados ao tribunal, perante o juiz, para os ouvir. Não haja julgamento sumário nem esquadras. Isso não pode acontecer. Portanto, levem as pessoas ao juiz, ao tribunal, ele que os ouça sumariamente e decida sobre a sua sorte se cometeram ou não atos criminais. Não há como essas pessoas ficarem ilesas, ficaram inocentes, têm que ser levados ao tribunal, até como um ato de educação, de que o protesto civil é legal, mas também obedece a critérios tais que o próprio patrimônio público. Isso sim. Mas um dia antes da manifestação, o governo falou dos quantitativos, dos números da tabela salarial única. Alguma relação ou pura coincidência?
Eu penso que acaba por ter uma relação, acaba por ser uma resposta do governo, certamente, porque acolhe, de algum modo, alguns problemas sociais que nós temos aqui vindo a mencionar. Nomeadamente, penso que o governo foi muito feliz, nomeadamente em relação ao salário mínimo, que subiu de uma forma significativa, e aí sim as pessoas recuperam algum poder de compra, é preciso que o reconheçamos, o governo está nesse aspecto de parabéns, também parabéns porque conseguiu uma proeza, que é uniformizar o quadro remuneratório na função pública. E isso é bom porque estabiliza a movimentação do pessoal, porque havia pessoas que movimentavam-se de um ministério para o outro, não em função de qualificadores, mas em função de salário melhor no ministério ou no outro ministério. Esse quadro vai estabilizar certamente essa mobilidade pessoal e também, de algum modo, houve, digamos, algum incremento. Nem sempre é aquilo que se esperava, mas, de uma forma geral, penso que o governo deve reconhecer-lhe o mérito de que usou uma batalha quase histórica, também em termos de transparência. Hoje sabemos, pelo menos, qual é o salário nominal do chefe do Estado e do ministro. Parecia algo secreto que não se podia saber, porque em outros países, por exemplo, como a África do Sul, o salário do presidente é parte do OGE, logo debatido no Parlamento. Moçambique não era assim. Agora sabemos todos. É um bom passo em termos de transparência na gestão das finanças públicas e também nos pode, de algum modo, ajudar a ajuizar. Se o servidor público no certo escalão ganha X, como é que depois de 5 anos ele é milionário? Podemos, a partir daí, ter uma pista de investigação. Alguém que mostra sinais de riqueza não muito justificável na base do seu rendimento oficial. Portanto, é uma pista para investigação. Então, tem muitas vantagens este quadro salarial e aí sim o governo deve ser saudado quanto a mim, porque, repito, é um dado histórico muito importante, ter um quadro remuneratório uniformizado e transparente e público e conhecido, e, portanto, as pessoas não ficam a suspeitar quanto é que recebe o outro, está ali, é público, isso é um ponto, quanto a mim, muito importante, em termos de transparência dessa matéria complicada. Há quem diria que a tabela salarial única é um alívio nesta altura de crise, mas será mesmo um alívio numa altura em que uma cesta básica anda por aí aos 40 mil meticais? Pois, Isaura, essa questão de alívio do custo de vida não se subscreve ao salário. Não, está muito longe disso. É um debate muito mais largo, muito mais profundo, não só de produtividade da economia moçambicana, mas também da justiça distributiva da riqueza, justiça social. Como é que nós distribuímos o pouco que nós temos? Nesse aspecto, há um debate que tem que ser feito com alguma seriedade. A desigualdade social também é muito profunda. Há um relatório que saiu há pouco tempo sobre o perfil dos países da SADC em termos de desigualdade social. Diz que Moçambique tem a quinta maior desigualdade social na SADC. Diz mais, por outro lado, um pequeno grupo de cidadãos é extremamente rico. 1% dos mais ricos ganham 31% da riqueza nacional. 1%. 50 pessoas têm ativos de mais de 10 milhões em Moçambique. Portanto, o debate está aqui também. E na tabela salarial única, Tomás Vieira Mário, qual é a avaliação que Tomás faz do fosso entre a categoria 1 e a categoria 21? Há uma diferença abismal. Na categoria 1 se recebe 8.650 meticais e na última categoria 21 se recebe 166 mil meticais. Mas aí está, o que eu dizia, a justiça social distributiva também passa por aí. Se é um avanço à transparência, não parece que houve critério de justiça distributiva do rendimento, justiça social, de modo a que se esbatessem as assimetrias entre níveis e categorias. Isso não foi esbatido de forma alguma, foi apenas de forma transparente, mas a diferença entre quem está no topo e quem está em baixo é de facto abismal, e mesmo no meio há diferenças muito acentuadas. Então, o acerto em termos de justiça social ainda está longe de ser alcançado, de modo que, nesse aspecto, estamos muito longe. Então, digo, o debate aqui não é só em termos de quanto é que eu ganho, quanto é que eu ganho do que o país produz, qual é a minha parte. Esse debate tem que ser feito de forma
honesta, de forma pública, porque parece que esquivamos-nos do debate social. Como é que a riqueza que nós temos, pouca ou muito, como ela é distribuída entre nós. Sobretudo, como é que a distribuição tem em conta os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. Não temos políticas sociais muito claras. Pelo contrário, é um crescimento, já diz o Banco Mundial, crescimento sem desenvolvimento. Ou seja, crescemos nos números, mas a qualidade de vida do cidadão não se reflete nos números econômicos. Então, esse debate é muito mais profundo do que o quadro salarial. Temos que ir ver, uma vez mais, quanto é que nós produzimos. Do que produzimos, quando fica com quem? A corrupção é um mal que deve ser nunca esquecido. A captura do Estado por minorias faz parte do problema. Portanto, nessa produção, questões políticas muito sérias devem ser abordadas com seriedade. Captura do Estado por minoria, corrupção, são males que, de facto, acabam anulando qualquer acerto salarial que possamos ter. Tomás, com a tabela salarial única podemos ver resolvida, assim, que é uma parte dos problemas da função pública, teremos efetivamente uma função pública mais competitiva? Em termos salariais, penso que sim, de algum modo é mais competitivo, mas em termos de eficácia, penso na relação direta entre salário e eficácia. A eficácia implica outros fatores no aparelho do Estado, fatores de liderança efetiva no Estado, fatores de transparência nos objetivos e fatores de alinhamento com políticas que não sejam errantes, não sejam esporádicas, mas sejam políticas conhecidas e consistentes e duradouras. Temos uma visão mais de longo termo, aí pode haver alguma eficácia. E mais, também não é, digamos, fórmula para reduzir a corrupção. Não, não é. A corrupção tem outros incentivos no salário. Aliás, as pessoas que ganham mais tendem a ser aquelas que mais corrupção promovem. Em termos do Estado, os processos que nós temos nos tribunais não são de funcionários subalternos, são de ministros, não são de PCAs. Portanto, o salário parece que não tem relação com a corrupção. Parece que quanto mais se ganha, mais se apetece ser ilegal, praticar atos ilegais no Estado. Então, não há relação entre o salário e a corrupção, neste caso. Mas continuamos daqui a pouco no Noite Informativa. Foi então o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Continuamos daqui a pouco com análise e debate de outros temas do Noite Informativa. Hoje vamos falar essencialmente da reação do primeiro-ministro Adriano Maliane à subida do custo de vida. Adriano Maliane disse que é preciso organizar o comércio no país e também disse que as pessoas devem parar com agitações e começar a produzir, trabalhar para criar riquezas. Vamos também, na Noite Informativa de hoje, falar sobre a prorrogação do mandato da SAMIM, a força da SADC que combate o terrorismo em Cabo Delgado, mandato este que terminaria hoje. É sobre isto e muito mais que tratamos daqui a pouco no Noite Informativa. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite e até já no canal do